Olá pessoal, tudo bem? Hoje, na matéria de matemática, iremos começar sobre a apostila do quarto bimestre, né, sobre múltiplos e divisores. Então vamos ver os conceitos que temos abaixo para poder aprender. Os conceitos de múltiplos e divisores de um número estão intimamente ligados. Observe o exemplo abaixo. 15 dividido para 3 é igual a 5, e 15 dividido para 5 é igual a 3. Podemos dizer que 15 é divisível por 3 porque resulta em uma divisão exata. E podemos dizer que 15 é divisível por 5 porque resulta em uma divisão também exata. Além disso, podemos dizer que 15 é múltiplo de 3 e de 5, pois resulta da multiplicação desses números. Vamos aprender a seguir como encontrar os múltiplos e divisores de um número natural. Bem, quando falamos da palavra divisível, entendemos aquela divisão entre dois números que deixa como resultado um outro número e um resto igual a zero, como no caso das duas divisões que foram feitas acima. 15 dividido para 3 vai dar como quociente 5 e como resto zero, assim como 15 dividido para 5 dá quociente 3 e resto zero. Então, quando a gente fala dessa palavra divisível, aqui está, a gente está falando desse tipo de conta, dessas divisões, tá? Onde o resultado é zero. Então, o que são múltiplos de um número natural? A palavra múltiplo vem da palavra multiplicação. Ele é o resultado das contas de multiplicação de um número por todos os números naturais. Então, para obter os múltiplos de um número natural, multiplicamos esses números pela sequência de números naturais. Por exemplo, eu quero saber quais são os múltiplos de 6. Então, vou começar pelo primeiro aqui. 6 vezes 0 é igual a 0. 6 vezes 1 igual a 6. 6 vezes 2 igual a 12. 6 vezes 3 igual a 18. 6 vezes 4 igual a 24. Então, é de grande importância que você aprendam as nossas tabuadas, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de todas as tabuadas possíveis. Como a quantidade de múltiplos eles são infinitos, então continuamos, não termina só aqui no quadro. Então o conjunto dos múltiplos de 6 é representado por M6 igual, aí abro uma chave e aí coloco o resultado das multiplicações dos números, desse número 6 pelos números naturais. Então eu coloquei aqui, 0, 6, 12, 18, 24, reticências, tá? Porque esses números eles são infinitos, esse conjunto ele tem infinitos números. Existem algumas observações, por exemplo, o 0 é múltiplo de qualquer número natural, todo número natural é múltiplo de si mesmo, um número natural diferente de 0 tem infinitos múltiplos, tá? Um exemplo que podemos citar sobre múltiplos é quando você vai no médico, o médico te receita um remédio e ele pede para você tomar esse remédio de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas e assim sucessivamente, tá? Se tu começar, por exemplo, tomar esse remédio às 6 horas da manhã, tomando ele de 4 em 4 horas, a próxima vez que você vai tomar esse remédio será às 10 da manhã, depois às 2 da tarde, depois às 6 da tarde, depois às 10 da noite, depois às 2 da manhã, depois às 6 da manhã. Então ele vai ficar uma questão sendo repetida, mas você vai contar sempre de 4 em 4. Assim são os múltiplos. Quando se pede aqui os múltiplos de 6, você vai contar de 6 em 6, como se fosse pulando de 6 em 6 números, começando do 0, 0, 6, 12, 18, 24, 30 e sucessivamente. Vamos passar para essa outra parte da nossa apostila. Falar agora sobre os divisores de um número natural. Um número natural, ele é divisor de um outro quando o segundo for divisível pelo primeiro. Essa é a regra que temos aqui. Então, por exemplo, temos aqui 30 dividido para 10 é igual a 3. Voltamos também à história das divisões exatas, 30 dividido para 10 é 3 e deixa resto 0, ok?
Então isso aqui só para exemplificar. Então se 30 é divisível por 10, então 10 é divisor de 30. Perceba que 30 é divisível por 10, pois resulta em uma divisão exata. O resultado da divisão é um número natural, né? O número 3 ele é um número natural. Então o conjunto dos divisores de 30 é representado pela letra D, D de 30. E como falamos em conjunto, botamos sinal de igual, chaves, e contamos todos os números que pode dividir o 30, né? Que fazendo a divisão de 30 por esses números vão deixar uma divisão exata, um resultado de resto zero, né? Um resto zero. Então, os divisores de 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30, que é o próprio número. Colocando aqui, todos esses números que aparecem nesse conjunto dividem o número 30, né? Mais algumas observações, né? O zero, né? Isso é importante falar. O zero não é divisor de nenhum número natural, tá? Todo número natural, diferente de zero, tem como divisor o número 1 e ele mesmo, tá bom? Então, se vocês querem saber quais são os divisores de um número, vou pegar aqui um outro exemplo, quero saber quais são os divisores de 15. Então, serão todos os números que dividindo 15, vou botar aqui no canto, vai deixar como resposta aqui no resto 0. Por exemplo, começando pelo menor nele, menor número que divide o 15, 1. 15 dividido para 1, 15. Então, o primeiro número é o 15. O segundo, será que o 2, quando eu faço a divisão de 15 para 2, vai deixar resto 0? Não, 15 dividido para 2 dá 7. 7 vezes 2, 14. Para chegar a 15, falta 1. Então, deixou o resto. Então, quer dizer que o 2 não é divisor de 15. Porque ele não tem uma divisão exata. Então, o outro divisor seria 3. E assim sucessivamente. O 5, o 6 não, o 7 não, o 8 não, o 9 não, o 10 não, o 11, 12, 13, o 14 também não. E, no caso, o 15. Então, quer dizer que o 15 tem 4 divisores. Bem, chegou aquela parte ao qual vocês têm que fazer sozinho. É o exercício. Então, peço que vocês revejam essa aula e façam os exercícios que estão aqui embaixo. O primeiro exercício é escrever os 5 primeiros múltiplos de 7. O segundo é escrever os 10 primeiros múltiplos de 4. E o terceiro é escrever os múltiplos de 5, tá? Que estão entre 9 e 37. Só uma dica. Minha dica é lembrar quais são os múltiplos de 5. Vou colocar aqui, ó. Quais são os múltiplos de 5. Começa pelo primeiro aqui e vai até um número acima de 37, ok? Aí você vai ver os números que são múltiplos de 5 que estão compreendidos, que estão entre 9 e 37.